Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Sala Debate. Entre 2001 e 2012, o número de veículos no Brasil dobrou, segundo dados do Denatran, passando de cerca de 24 milhões para 50 milhões de veículos. Praticamente um para cada 4 habitantes do país. Os dados foram reunidos pelo Observatório das Metrópoles. Atualmente, muitas cidades já demonstraram colapso nos sistemas de transporte público. Em alguns casos, o processo é deficiente e o excesso de carros ainda aumenta a poluição. No programa de hoje, vamos falar da política de mobilidade urbana, um desafio para as grandes cidades brasileiras. O que pode ser feito para melhorar a acessibilidade nos grandes centros? Quais são as melhores alternativas? Por que o aumento das tarifas de transporte público vem causando tantos protestos no país? Essas e outras questões serão discutidas agora, no programa de hoje, que conta com a participação da Clarice Link, ela que é diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, e o Paulo César Ribeiro, professor e pesquisador da COP, o FRJ. Tudo bom, Clarice? Paulo César? Obrigado aí pela participação. Tudo bem. Obrigada a você pelo convite. Clarice, começar com você, né? 2016, ano começando, normalmente o mês de janeiro é aquele em que nós usamos para ver, sentir o aumento de algumas tarifas nos sistemas de transporte. Há 3 anos, nós tivemos aí uma série de protestos no país justamente em virtude de 20 centavos. Que lições nós podemos tirar de 3 anos para cá com um avanço das políticas de mobilidade urbana e a relação do povo justamente com esses momentos de aumento? Bom, acho que o protesto, há 3 anos, ele não tratava dos 20 centavos, ele tratava do acesso à cidade, né, de uma forma mais ampla, mais política, mais profundamente política, né, quase que filosófica, porque a gente faz aí uma série de investimentos na cidade como um todo, continua espraiando, então a gente cada vez ocupa uma área maior na cidade, as nossas viagens são cada vez mais longas para que a gente consiga, de fato, acessar o trabalho, acessar serviço, comércio, oportunidades de um modo geral. E o custo do transporte, ele é alto considerando o serviço que a gente recebe, né? Então, quem precisa usar o transporte público usa porque é um mal necessário. Acho que esse é um entendimento muito claro que a gente tem no Brasil, né? Não é um serviço que oferece conforto, que oferece qualidade, que oferece conveniência, a mobilidade é ruim, então a gente costuma ficar parado em congestionamento, é lotado, então tem uma série aí de externalidades que a gente tem no momento porque o serviço é ruim, e o serviço é ruim porque ele não é de fato centrado no usuário, né? Então ele é centrado em outros atores ali que definem o custo, que definem se tem ar-condicionado, se não tem, o que vai oferecer. Então, acho que a gente agora está vivendo isso novamente, a questão continua sendo a mesma, né? Aumenta aí na renda familiar, o peso, obviamente, desses mais, a população mais pobre atualmente paga aí mais de 13% da sua renda para transporte, que é um valor alto, principalmente considerando que, enfim, são as populações com mais necessidade do transporte, né? E a gente não tem a segurança, o conforto e a conveniência que a gente precisa. Então, a gente precisa do transporte para acessar a cidade. Paulo César, obrigado aí pela presença. Que balanço você pode fazer aí de 3 anos para cá? Clarice estava dizendo aí que o transporte público também é um mal necessário, né? Acaba não sendo uma opção. Pois que interpretação você tem? Não sou assim tão radical como um mal necessário. Eu acho que ele precisa ser organizado e ser eficiente. Se o sistema de transporte público fosse organizado, eficiente, integrado, eu acho que esse não seria visto como um mal necessário, ou seja, haveria a possibilidade de não crescer as tarifas tanto, enfim, você não ter que pagar várias partes de tarifa, enfim, ter os bilhetes integrados, mas acho que basicamente o sistema tem que ser integrado. E aonde que você consegue melhorar essa eficiência? No sistema de ônibus, que tem mais flexibilidade, ele tem rotas que podem ser alteradas. Os sistemas ferroviários, não, veja bem que a gente está falando só de sistemas de ônibus e ferroviários, né? Ou seja, eles têm que ser complementares, né? E tem que, nas nossas cidades, né? O sistema de metrô, ele precisa ser cada vez mais estendido, abranger mais áreas e tudo, né? Pois é, você falou sobre sistemas ferroviários, queria voltar um pouquinho no passado para tentar entender em que momento, né, a indústria automobilística fez com que o país optasse
pelas possibilidades do carro, né? O Brasil, de dimensões continentais, fez uso aí de outras alternativas e não conseguiu, ao longo do tempo, fazer uso do sistema de transporte por parte de trens. Depois a gente vai chegar nos metrôs nas cidades. Como é que vocês avaliam essas decisões ao longo do tempo e que peso elas tiveram avaliando o dia de hoje? Isso veio lá da década de 40, 50, né? A opção pelo automóvel, a suspensão dos serviços ferroviários. E estamos conseguindo retomar alguma coisa. A frota alcançou níveis alarmantes, né? Nós temos aí 50 milhões, que você falou, de automóveis, de veículos. Então, se contabilizar motocicletas e caminhões, isso vai lá para cima. São Paulo já tem mais de 500 carros para cada 1.000 habitantes, um para cada 2. O Rio de Janeiro vai chegar lá até 2020, mesmo com essa redução que houve ano passado por conta de crises e tal. Ou seja, mesmo o Rio de Janeiro, ele mais ou menos manteve uma proporção entre automóvel e sistema de transporte público durante 10 anos. Houve uma variação de 26% de automóveis para 28% em 10 anos, que eu acho que pode ser um pequeno aumento, a frota aumentou muito, e pode ser um erro estatístico na obtenção das amostras e tal. Mas o Rio, por exemplo, ele usa mais transporte público que, por exemplo, São Paulo, que usa 50% só da capacidade que tem, do número de viagens. 50% passa a ser de transporte público, 50% de automóvel. Teve épocas que até passou, né? Tinha mais gente andando de automóvel que transporte público. O metrô lá está aumentando mais e consegue reabsorver pessoal de automóvel. Pois é, e essa integração de modais, Clarice, nós estávamos conversando aqui um pouco antes do programa entrar no ar, ela é de fato sempre um desafio para os gestores públicos, porque entra ano, sai ano, a integração ela é questionada, ela é trazida à tona para os debates e dificilmente a gente consegue perceber um avanço muito significativo. Falando especificamente da cidade do Rio de Janeiro, como o Paulo César trouxe, a integração começa a acontecer ou não? Ainda é um passo muito pequeno frente à demanda necessária. Eu acho que pela primeira vez está se falando sobre integração, né? E a gente tem que falar aqui de integração física, tarifária, operacional, de informação. Então, tem aí uma série de assuntos que tangem essa temática da integração, que está agora começando a ser falada, a ser tratada, a sociedade civil e a academia pressionando o poder público. A gente tem aí sistemas em esferas diferentes de poder municipal, estadual, isso complica ainda mais, né, a governança do transporte público, ela é muito deficitária, né? Então, é muito descoordenado e institucionalmente é um arranjo que, de fato, prejudica muito a integração e só quem ganha é o carro. E aí eu queria só fazer uma pontuação em relação ao que vocês falaram. Quando é que a gente começou a desandar e focar tanto na indústria rodoviária, né? Eu acho que foi, na verdade, lá em 1920, quando Washington Luiz já dizia que governar era abrir estradas, né? Então, ali a gente já tinha uma proposta moderna para o Brasil de expandir, de usar o carro como o ícone do desenvolvimento, né? Então, a gente começou ali a, na verdade, produzir cidades feitas para o carro, cidades que não priorizavam o transporte público. Muito em função do surgimento da tecnologia, né? Os Ford, né? Os carros começando ali, a tração animal ser colocada de lado. Então, tinha esse ícone, o carro e a cidade modernista eram, na verdade, o nosso caminho para nos tornar um país desenvolvido e acompanhando as tendências do mundo. Então, acho que o projeto de cidade, a partir desse momento, ele passa, de fato, a ignorar o transporte público e a, de certa forma, ignorar o pedestre também e o ciclista como, enfim, o deslocamento a pé e por bicicleta como deslocamentos para além do simples lazer ou turismo ou um deslocamento muito curto. Então, eles passam a ser... Bom, Brasília, eu acho que é, obviamente, o nosso maior exemplo sobre isso, né? Tem ali o espaço do pedestre na superquadra, né? Naquele espaço somente, a gente não vê mais a caminhada a pé, não vê a bicicleta como, de fato, formas de se deslocar na cidade de forma mais completa e acessando, de fato, tudo que a cidade pode oferecer. Então, o foco passou a ser para o carro que é para poucos, porque a gente tem aqui, você fala, 26% da divisão modal no Rio de Janeiro, o carro. 28 atualmente. Enfim, 28 não é a maioria, né? Obviamente, não é a maioria das viagens que estão acontecendo, não é a maioria da população que usa carro, com exceção de São Paulo, que está aumentando cada vez mais. Mas mesmo no Brasil, de um modo geral, a gente tem 1/4 da população tem carro. Então, a opção pelo carro ela é uma opção também muito injusta, né? Então, a gente investe no carro
túneis, mergulhões, vias expressas, é uma infraestrutura para a minoria, não é uma infraestrutura para a maioria. Vamos lá, vamos trazer mais um convidado para o debate de hoje. Vai falar agora conosco pela internet o Fábio Duarte, ele que é professor do doutorado em gestão urbana da PUC do Paraná e vai falar conosco direto dos Estados Unidos, onde ele está fazendo um curso. Vou até pegar mais informações com ele no MIT. Fábio, tudo bem? Obrigado aí pela participação conosco no programa de hoje. Olá, boa tarde a todos aí, tudo bem aqui? Fábio, você participou aí da construção do plano, né, de mobilidade urbana da cidade de Curitiba, né? Antes da gente trazer o assunto gestão urbana aqui para o debate, queria que você trouxesse algumas informações sobre a sua participação, não só na construção desse plano, como no debate com gestores públicos a respeito do que era prioridade à época. Olha, o plano de Curitiba ele começou nos anos 70 e ele vem sendo atualizado com certa frequência, quase a cada 10 anos. E daí, em 2004 depois 2008, a gente precisava de uma nova revisão e de elaborar um plano de mobilidade. Então, naquela época, a gente já estava com esse desafio que vocês estão comentando, com um sistema de transporte público deficiente, pela escala metropolitana que a cidade já tinha, uma certa descrença de que modais como a bicicleta e pedestres podiam resolver parte do problema, e a gente precisava também adequar o uso do solo novamente ao sistema de transporte. Então, isso foi feito em 2008 e agora, novamente, a cidade de Curitiba está nesse debate, acabou de passar o novo plano diretor, tentando novamente ligar com força o uso do solo com transporte, ou seja, colocar pessoas que precisam do transporte público ou que podem optar pelo transporte público junto às infraestruturas de transporte. Agora, como fazer isso de forma mais eficaz quando a cidade já ocupou o solo, né? Seja com ocupações irregulares, seja com grandes investimentos, seja com uma questão específica de algum bairro ou de outro. É complicado, né, trazer de novo uma nova cultura, não só de investimento em modais, numa época e numa circunstância onde a cidade já está devidamente ocupada, né? Como é que é isso, Fábio? Olha, de fato, esse é um desafio grande, mas a gente tem que ver, eu acho que o exemplo de São Paulo, com toda a polêmica que está sendo causada, tanto pelo lado das ciclovias, mas como pelos corredores de ônibus, eu acho que a cidade de São Paulo está mostrando que, puxa, é um desafio que tem que ser enfrentado, e a colocação de corredores não é um sistema integrado, como tanto o Paulo quanto a Clarice estão comentando ainda, mas é uma forma de dar uma certa prioridade para o transporte coletivo e depois fazer esses terminais de integração, a princípio entre ônibus e depois intermodais. Então, é difícil de fato, mas a mesma cidade que consegue investir em fazer marginais para que desafogue o trânsito de carros, ela não tem desculpa para não investir mais para fazer a mesma infraestrutura para o transporte público e não motorizado. Fábio, eu vou te pedir a gentileza de aguardar um pouquinho que eu vou trazer essas suas considerações aqui para o estúdio. Já a gente volta a conversar, combinado? Tudo bem. Clarice, a princípio com o depoimento do Fábio, né, de que se a gente consegue fazer uma política para ajustar o fluxo de veículos automotores, né, os carros, digamos assim, é possível pensar em outras alternativas. Onde é que o país tem demonstrado mais iniciativas positivas? Você tem alguma menção referente a alguma cidade ou algum ambiente que esteja avançando a passos largos? Ou não? A passos largos. Eu concordo plenamente com o Fábio. Com perdão do trocadilho. Eu acho que o caso de São Paulo, enfim, sempre tratado com tanta polêmica pela mídia, ele é muito emblemático, né? São Paulo é uma cidade vitrine para o país e o que acontece lá, inevitavelmente, reverbera no país todo. E é fundamental que o prefeito ele tenha essa coragem de levar essa discussão para a rua e de encarar, mesmo com a mídia que cria um bloqueio assim, inimaginável, né? Mas que ele de fato leve essa discussão para a rua, porque ela é uma discussão que ela vai para além das considerações técnicas, ela trata muito das considerações simbólicas, né? A rua é o principal ativo de uma cidade. Certo? Ela é um ativo que pertence a todos ou que deveria pertencer a todos. Então, no momento que você começa a discutir se vai ter faixa de estacionamento ou se é faixa de rolamento para carro ou se é faixa de bicicleta, se é faixa de ônibus, qual é a maior parte do deslocamento, como é que o deslocamento está acontecendo pela maior parte da população, quem é que merece estar ou não no congestionamento, você, enfim, leva para a discussão com a população, com essa arena, né, de fato,
essa questão simbólica que é onde é que a gente prioriza, quem que a gente prioriza e como que a gente prioriza. Então, acho que São Paulo está caminhando nessa direção. Agora, em vários lugares a gente vê que tem aí um aumento do número de quilômetros de ciclovias que estão sendo implementadas, às vezes ciclofaixas, às vezes ciclovias. Acho que a gente ainda não atingiu. Rio Branco é um lugar, enfim, que tem sido bastante falado como um caso exemplar. Mas eu acho que a gente ainda não saiu da discussão sobre o número de quilômetros. Então, não é só a quantidade do que é entregue, por exemplo, no que diz respeito à ciclovia. Que é uma ótica que o gestor gosta de vender, né? Que abriu tantos quilômetros. Porque são números, né? Sim. São números. Mas para tratar de qualidade, a gente tem que falar de uma série de outras questões aí. Então, do ponto de vista de política cicloviária, não basta só ter uma rede. Que rede é essa? Como é que ela está integrada? Quem é que está usando? É segregada, não é segregada? Como é que a gente acompanha o aumento no uso? Qual é a origem e o destino que essa rede está servindo? Então, tem uma série de aspectos sobre qualidade que são fundamentais de serem tratados. Agora, o Paulo estava também conversando agora há pouco sobre a qualidade do transporte individual, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque esse assunto também gera debate, Paulo. A qualidade, o sistema de transporte por automóveis, isso, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, como a gente comentou aqui, nós temos aí 28% de viagens feitas pelo transporte particular de maneira ruim. Essa é a questão, né? Ou seja, qual o limite? Eu acho que o debate que a gente estava falando aqui antes era a questão, qual o limite desejável do número de viagens feitas por automóvel? 28 é um número razoável. Se a gente comparar com Paris, Londres, nós somos melhores que em Londres, que tem uma rede de metrô espetacular. Dificulta a comparação, também, né? E nós estamos praticamente iguais a Paris, que tem uma rede também que compete, ele fica competindo, quem tem mais estações, mais quilometragem. Ou seja, o Rio de Janeiro está num patamar bom, mas o sistema é ruim. Não é? O sistema tanto de automóveis quanto de transporte público. E a taxa de motorização aqui tome de crescer. E precisamos ter lugar onde parar os carros também. Porque os carros, eles ficam, hoje em dia, com esses computadores de bordo, então você vê lá que a velocidade média fica... Menos do que uma galinha, né? Não, fica uns 30 km por hora. Em média dá uns 30, 20, entre 25, vamos botar 30 para um carro que ande 15 mil quilômetros, ele fica 500 horas andando. Se o ano tem, se multiplicar 365 por 24, vai dar 8.760 e alguma coisa horas. Ou seja, ele precisa parar esse carro. Então, a supressão, por exemplo, o estímulo, tem que ter estímulo para guardar esses carros, né? Senão ele vai ficar E todo mundo quer ter carro, né? Essa é uma discussão interessante, porque tem o acesso ao bem, né, que é algo legítimo, né, quando uma classe trabalhadora chega a um determinado patamar que quer consumir, mas também tem a discussão sobre o uso do público, né, e aí, ao invés de ter carro, poder usar, mas como é que você resolve essa equação? Tem um dinheiro para agora ter carro e não querem que eu não use o carro para poder usar o público, que não é tão bom? Mas a questão, por exemplo, o automóvel é chamado um carro de passeio. Ou seja, lá no futuro, na década de 20, a Clarice estava lembrando aqui, ele era visto como um carro de passeio. Uma novidade, né? Não tinha como para passear, não é? Vai passear, não é para trabalhar. Eu acho que é a questão, e todo mundo quer ter um carro de passeio, né? E o sistema de transporte público, ele serve para o final de semana, para o feriado? Clarice, o que você acha? Eu acho o seguinte, eu sempre lembro do Henrique Peñalosa, que é novamente agora prefeito de Bogotá, e, enfim, um dos principais... transformadores, enfim, fala tanto sobre a importância do transporte público. Uma frase dele bem, né, que se repete ad eterno aí na internet que o país desenvolvido é de fato onde o rico quer andar de transporte público e não de carro, né? Então a gente tem, obviamente, o carro aqui um status, né, cultural, um status social. E é claro que a gente pode entrar nessa discussão agora que as classes mais baixas têm o poder e podem comprar o carro, a gente vai tirar esse direito, mas na verdade eu acho que essa é a discussão errada, porque a discussão deveria ser por que a gente continua fazendo com que um transporte público de fato seja tão indesejável, né, e seja tão inseguro, e seja tão desconfortável. E acho que a questão da melhora, a necessidade de melhorar o deslocamento por transporte individual, por carro, eu não sei, porque quando a gente fala, porque agora todo mundo fica parado no congestionamento, a velocidade é menos de 30 km por hora.
Independente disso, a externalidade que o automóvel causa para a sociedade como um todo, inclusive para quem não usa, do ponto de vista de poluição local, gases poluentes locais, material particulado, CO2, agora o COP21, o novo comprometimento é 1,5 no aumento da temperatura global, não é nem mais 2 graus centígrados. Para a gente chegar nisso, graus Celsius, desculpa, para a gente chegar nisso, a gente vai ter que acelerar em muito as iniciativas para, de fato, tirar o carro e limpar o máximo possível e tornar um país de um planeta de baixo carbono, né? Então, tudo que o carro causa na sociedade como um todo, disputa pelo espaço físico, pelo espaço público de um modo geral, segurança viária, então o número de mortes, colisões que a gente tem acontecendo aí diariamente. Então, assim, acho que vejo poucos motivos para a gente defender o carro, honestamente. Deixa eu trazer de novo o Fábio só para participar, porque a gente vai ter que passar o bloco. Eu já te passo a palavra, Paulo. Fábio, o que você tem a dizer sobre o rápido debate que temos aqui sobre a ocupação percentual do transporte particular nas cidades, né? O Paulo trouxe aí um comparativo com Paris, do Rio de Janeiro. Como é que você vê aí essa discussão e o que você tem a trazer aí pela sua vivência nos Estados Unidos? Então, olha, vou começar pelo congestionamento, que a Cleice comentou, que é um ponto importante. Toda vez que reclamam de que há congestionamento, eu falo, olha, não reclame de congestionamento, porque você é o congestionamento. Você está no carro, você está ocupando uma via que podia ter sido ocupada por um transporte público. Isso é um ponto fundamental. O carro, além de tudo, a gente fez um comparativo, o carro fica parado a maior parte da sua vida útil, e, na verdade, eu fico chocado como as pessoas trocam o espaço da própria casa. Então, eles têm um quarto de criança, dormem 3, 4 crianças no mesmo quarto, mas aí fazem uma garagem para o carro. Quer dizer, é uma inversão de valores que entrou no seio familiar, que é quase incompreensível, né? Eu acho que daí vai ser provavelmente um tema a ser debatido logo, que é como que as tecnologias podem, de fato, nos ajudar. Então, eu acho que a discussão do Uber, que é uma outra polêmica, existe a discussão da legalização e da regulamentação do Uber, mas existe uma outra ponto que é o seguinte, bom, mas com essa tecnologia que possibilitou que o Uber exista e também os aplicativos para táxi, você tira uma parte dos carros de circulação. Eu estou defendendo a Uber? Não necessariamente, mas eu estou mostrando que existe uma abertura da sociedade para desvincular posse do carro e uso do carro. Tá certo. Fábio Duarte, professor do doutorado em gestão urbana da PUC do Paraná, falando diretamente de Massachusetts, nos Estados Unidos. Obrigado aí pela sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade, Fábio. Obrigado a todos aí. Clarice, Paulo, o que vocês têm a dizer aí sobre a contribuição do Fábio a respeito, acho que desse rápido parênteses, uso de veículos como Uber na disputa pelo espaço urbano, até que ponto isso faz sentido? Ele trouxe aí uma questão interessante, que a casa do cidadão tem um espaço reservado para o carro, e isso também acumula pessoas no outro cômodo. O que você tem a dizer, Paulo? É uma questão interessante. Eu acho que, por exemplo, a questão do uso dos táxis. O táxi é o quê? É um transporte público individual, né? O Uber também, né? Então ele entrou nessa contabilidade como transporte público ou individual, né? É uma coisa meio... eu queria até esclarecer, longe de mim dizer que eu sou um adepto fervoroso do transporte particular. Não, eu gostaria muito de usar mais o transporte público. Eu fiz meu doutorado em Londres e lá eu só andava de metrô. Eu tinha carro, garagem no centro de Londres, mas eu ia de metrô, porque se eu levava 20 minutos de metrô e 1 hora de carro. Essa é a comparação. Se o sistema de transporte público for eficiente, as pessoas deixam de usar o carro. Só isso. Clarice. Eu adorei que o Fábio mencionou o Uber, e eu acho assim, tem uma discussão, né, que a gente tem tido até agora no Brasil, que é sobre o transporte individual, mas aliado a novas tecnologias e eficiência energética, etc., mas ainda é o transporte individual, o deslocamento individual. E que eu costumo dizer que isso é um pouco a gente querer viver os Jetsons ainda, né? O futuro do passado nosso, a gente ainda sonhava com os Jetsons, então a gente continua se deslocando individualmente. Eu acabei de voltar de Washington essa semana e eu fiquei fascinada com o Uber Pooling. Então você chama o Uber e você opta por fazer um pooling.
e, na verdade, o próprio sistema organiza outras pessoas que estão indo no mesmo sentido. Pode obviamente, você precisa carona. ter uma densidade de uso ali, né? Uma densidade de pessoas naquela área, mas de pessoas que usam o sistema. Então, mais de uma pessoa, 2 ou 3 pessoas entram no mesmo carro e fazem o trajeto. Você conseguiu fazer isso? Fiz isso, só fiz isso. Fiquei tão fascinada que falei, nossa, isso de fato é o futuro, porque a gente passa a tratar aí, não precisa tratar da posse, é exatamente como ele falou. A gente ainda tem a possibilidade do transporte individual motorizado, que eu concordo com você que a gente não vai tirar o carro, não é demonizar completamente o carro. O carro continua fazendo parte do mosaico, né? Mas a gente começa a ver novas alternativas desse uso. Então, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de densidade de uso, a gente precisa de regulação acima de tudo. Eu acho que é isso, onde a maior parte dos lugares a gente está vendo o embate, né? Como é que regula. Mas precisamos de um sistema de transporte público eficiente. Com certeza, não, com certeza. Agora, eu acho que é isso tudo integrado. Né? Eu acho que assim, o futuro da mobilidade nas cidades, a palavra integração não é nem só a integração ali operacional tarifária, é uma integração conceitual mesmo. Todos esses sistemas precisam fazer parte. A gente não tem um sistema só em cidade nenhuma que vai dar conta do crescimento das cidades e da demanda que a gente tem por transporte, por deslocamento. Não só para o trabalho, como para tudo. A gente precisa de sistemas que funcionem juntos. Para isso, a gente precisa de coordenação. E já a gente vai voltar com esse assunto no próximo bloco para falar também sobre mudança de cultura, não só na ótica do gestor, mas também na percepção do cidadão. Sala Debate vai fazer um breve intervalo agora. Estamos aqui com Clarice Link, com Paulo César Ribeiro. E no próximo bloco, voltamos com um programa sobre políticas de mobilidade urbana no Brasil. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre aumento no preço de tarifas de transporte público e também políticas de mobilidade urbana. Conosco aqui no estúdio a Clarice Link, ela que é a diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. E também o Paulo César Ribeiro, professor e pesquisador da COP, na UFRJ Federal do Rio de Janeiro. Vamos então rodar um pouco do que o público tem deixado de comentários nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, algumas charges aí sobre aumento de tarifa de transporte e também alguns dos desafios para ir e vir. Olha só, a passagem sobe para R$ 1,75. O jeito é realmente lotar a bicicleta. Vamos lá, esse dinheiro sai ou não sai? Vamos lá, o dinheiro está saindo, ó. Tá aí mais charges para vocês do que o público aí tem deixado nas redes sociais, alguns profissionais de imprensa também. Postagens, a partir do sábado você já pagará mais caro nas passagens, aí postagem no Facebook. Mais postagens agora em Belo Horizonte aí, ó, os modais de Belo Horizonte, reajuste de passagens de ônibus. Empresas defendem reajuste em Goiânia, a tarifa de ônibus sobe para R$ 3,80, que aliás é o preço aqui do Rio de Janeiro. E de São Paulo. Um exemplo de Macaé, né? Vamos trazer aí mais informações sobre essa política de Macaé, onde a passagem continuará a custar R$ 1. Então isso não é zero. Cascavel, no Paraná, aí também as pessoas recarregando seus cartões antes do aumento. E tá aí, mais exemplos aí em Florianópolis e Belo Horizonte. Clarice, um dos exemplos mostrados aí na nossa breve coletânea de postagens foi de uma política de Macaé, onde há um esforço coletivo para que o preço da passagem seja R$ 1. Você se lembra quando o preço da passagem de ônibus era R$ 1 no Rio de Janeiro? Não. Paulo, lembra? Lembro. 1900 e... Não, 2000 e alguma coisa. 2000 e alguma coisa, 2001 ou 2002. Quando eu vim fazer faculdade no Rio, eu sou de Petrópolis, em 96 era 50 centavos. Aí daí a gente começa a fazer a Em conta. 98, 99 era 90 centavos. Então foi por aí, na virada do milênio. O que o exemplo de Macaé pode trazer para a gente? Um esforço para que o preço da passagem, claro que Macaé tinha um contexto associado ao petróleo, todo um contexto de royalties ali, mas o que essa experiência pode trazer para a gente? Acho que, acima de tudo, a discussão sobre a tarifa, sobre o preço da tarifa, ela é uma decisão política, né? Então, a discussão é, no Brasil, a maior parte das tarifas, com raríssimas exceções, como o caso de Macaé, mas a maior parte das tarifas são pagas inteiramente pelo custo pago pelo passageiro. A gente tem aí São Paulo como exceção, então tem
uma subvenção que é dada, que não dá conta, se não me engano é 20% do preço de operação, e que mesmo assim não dá conta de fazer com que o preço baixe significativamente para o passageiro. A gente vê no mundo vários exemplos, estão aí, por exemplo, na Europa, em média 50% do custo de operação é pago por subvenção. Em alguns lugares, Praga, 70% do custo é pago por subvenção. Isso quer dizer empresa de ônibus e gestão pública? Gestão pública pagando, seja via orçamento, seja via fundos setoriais. Então, França, não é só Paris, mas a França tem um fundo que é bem conhecido, por isso que paga a maior parte da tarifa, que faz com que, na verdade, para o passageiro, o custo fique no máximo até 40% da operação está vindo do bolso do passageiro. Então, é uma decisão pública. É claro, a gente discute aqui de onde é que vem o recurso, alguém vai pagar a conta? Sim. Agora, eu acho que no Brasil, no que diz respeito a transporte, infraestrutura de transporte de um modo geral, seja infraestrutura ou operação, a gente está precisando avançar para uma discussão sobre financiamento. De fato, como é que a gente consegue financiar transporte? O que a gente tem de formas alternativas de financiamento? A gente pode usar instrumento de captura de mais-valia, a gente pode usar taxação sobre circulação de veículo particular, a gente pode usar taxação sobre estacionamento, a gente pode ter um debate com a sociedade sobre onde alocar alguns recursos, então vamos colocar recurso em fundo setorial, vai tirar de orçamento. O problema é que a gente não debate muito. E quando tenta se debater, que é o caso aí que a gente vê os protestos, a gente vê qual é a resposta. Acho que em São Paulo está bem claro. A resposta do poder público... A gente tem até algumas fotos hoje aí, pedir para a edição procurar, se a gente tem algumas fotos dos protestos que estão acontecendo nos últimos dias. Isso, então o protesto é uma tentativa de dialogar, de falar, olha, a gente não sabe exatamente onde é que está a prioridade, a gente queria discutir a prioridade. Mas a resposta ela é repressão total, ela não é nem confronto seriam entre duas partes iguais, ela nem sequer isso é. Então, enquanto a gente não partir para essa discussão realmente séria sobre onde é que é a prioridade que a gente quer dar na sociedade, então a gente põe fundo de saúde, fundo de educação, vamos pôr fundo de transporte também, vamos taxar, vamos criar... Quando a gente não tiver esse debate, a gente não vai conseguir resolver o problema do financiamento e continua sendo passageiro. Até porque no ano de 2015, como foi, no ano de 2016, como se anuncia, manter um carro tá caro, né, Paulo César? Você tem aí uma série de tributos, é claro que a taxação para uso em zonas centrais, talvez, até tenha outras regulamentações, pode ser, mas não tá fácil manter o custo de um carro não, né? Eu volto à questão de tornar o sistema de transporte público eficiente. Por exemplo, eu fiz um trabalho para o prefeito Conde final da década de 90, e a tarifa ali era 90 centavos, a integrada ia para R$1, e existiam 6.700 ônibus naquela época. A última vez que eu vi essa estatística, tem mais de um ano, nós estávamos no Rio de Janeiro com 9.000 ônibus. Ou seja, o que representa isso? Será que isso é uma Muitos forma... ociosos, né, também, né? Não sei se ociosos, né? A questão de você reestudar o sistema como um todo. Temos aí mais de 2.000 ônibus a mais em 10 anos, sei lá. Será que isso é justificável? Isso tem um impacto direto na tarifa, né? Que é a questão da quantidade de ônibus, né, que estão ali sendo utilizados. A gente conseguiu aí até 2 ou 3 fotos aí sobre algumas das manifestações aí que estão acontecendo recentemente, fotos da agência France Press. 3h80, o povo não aguenta. Manifestação em São Paulo, outra manifestação aí, 202.110 ônibus de São Gonçalo, tá ali com a tarifa no visor ali R$10 e o público do lado trazendo ali seu protesto. Ainda é uma forma difícil de se debater isso hoje no país, né, Clarice? A gente percebe aí pela dinâmica das ruas, de que toda vez que surge um assunto, né, no início do programa a gente comentou sobre os 20 centavos, né, você fez um comentário de que também era um debate sobre o acesso às cidades, não exatamente sobre o preço de tarifas, mas o preço de tarifa também não consegue executar um debate saudável, né, muitas vezes. E onera muito na vida do trabalhador, a verdade é essa, e na vida de quem não está exatamente vinculado no emprego que tem o Vale Transporte. Então, aí quando você analisa quem de fato que sai prejudicado por isso, são os grupos mais, a população mais de renda mais baixa da sociedade. Então, esse é um debate que de fato ele não pode ser tratado da forma como a mídia trata, né, conivente com a abordagem da Polícia Militar, com a abordagem dos governos. Então, a gente tem que, de fato, abrir esse debate. E eu acho o seguinte, eu concordo plenamente que a gente precisa investir no transporte público, fazer com que seja eficiente, com que seja de qualidade, com que seja uma alternativa compatível com
com os atributos que o carro oferece, porque o carro oferece atributos, né? Tal, é limpinho, é cheirosinho, é a minha musiquinha, eu tô ali fechado, os meus filhos ali quietinhos, então de fato... Nessa última parte nem sempre, né? Como é que você consegue oferecer algo que de fato seja interessante no transporte público? Agora, mesmo em lugares que tem transporte público de qualidade, você mesmo estava citando antes o caso de Londres, a gente vê que na divisão modal ainda tem muita gente que usa carro. Então, para você conseguir de fato diminuir o uso do carro, você precisa taxar a circulação e o estacionamento, não tem jeito. Deixa eu trazer mais um convidado então para esse debate, sobretudo sobre esta parte da taxação. Vamos falar agora pela internet com o Carlos Aranha. O Carlos é coordenador do Grupo de Trabalho de Mobilidade Urbana da rede Nossa São Paulo e vai trazer para a gente aí algumas perspectivas dos debates que acontecem na capital paulista. Carlos, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite. Carlos, São Paulo está entre as 5 maiores metrópoles do mundo, né? A maior cidade do Brasil e a cidade cujo trânsito mais mata no mundo. Estou trazendo aí algumas das informações que você trouxe às nossas equipes de apuração para você participar nesse momento. O que você tem a dizer sobre o trabalho da rede Nossa São Paulo em virtude das mortes no trânsito e do que tem sido feito na capital paulista para melhorar a mobilidade? Bom, na verdade esse dado bem triste, bem feio, ele é do Brasil, ele não é uma exclusividade de São Paulo. Nós somos, se você levar a estatística correta, né, não só do seguro do EPVAT, mas do sistema de saúde, você vê que o Brasil hoje é um dos países que mais mata no mundo no trânsito. A luta ela é bem longa, porque hoje a gente ainda trata com muita parcimônia um problema que leva pessoas à morte, a segunda causa mortis no Brasil hoje. E a gente trata pedindo para a seguradora fazer campanha de gentileza ou para o banco dizer o que muda o mundo. E não é assim que a gente vai tratar. A gente tem que tratar homicídios como homicídios, né? Então, e não como acidentes, que é o grande erro da nossa imprensa e da nossa sociedade, continuar tratando isso dessa maneira. O debate ele é bem extenso, ele vai não só da segurança do trânsito, como ele também aborda os assuntos que vocês estavam discutindo há pouco, da tarifa, e o que a gente vê bem claramente em São Paulo acontecendo é o mau uso do espaço público, que leva inclusive à violência de trânsito que a gente vê, que você muito bem comentou. Então, essa prioridade ao automóvel, que já foi muito bem criticada pela Clarice e pelo Paulo, ela gera um custo socializado, um custo compartilhado por todos, para o privilégio de alguns. É só você olhar qualquer grande avenida de São Paulo, ainda que ela tenha uma ciclovia, ainda que ela tenha uma calçada e ainda que ela tenha uma faixa exclusiva de ônibus, você ainda tem grande parte do espaço destinado ao transporte individual motorizado. E a tarifa, o custo do transporte público individual para o usuário, ela não é uma garantia de eficiência, muito menos de conforto, muito menos de regularidade do serviço. Então, eu tendo até a discordar de quando vocês dizem que está caro ter um automóvel no Brasil, porque se você comparar com o custo para todos, o custo para a sociedade, do privilégio que o automóvel hoje recebe nas cidades brasileiras, na verdade está muito barato. A gente admite, enquanto sociedade, enquanto país, a gente admite subsidiar a gasolina, subsidiar a fabricação de automóvel, mas a gente não admite o debate para uma tentativa de subsidiar o transporte público, que, a propósito, seria para todos, não seria só para o usuário do automóvel hoje. Então, é bem complicado a gente viver numa democracia que não permite nem mesmo o início do debate, como a Clarice muito bem colocou. Eu acho que é esse o ponto que a gente mais precisa, nesse momento, reforçar, e é o que a gente vem fazendo no âmbito de cidade, em São Paulo, através da Rede Nossa São Paulo, coordenando isso com o governo local, o governo estadual e outras organizações da sociedade, claro. Como é que vem se dando a experiência das bicicletas, né? São Paulo tem trazido aí para o Brasil alguns debates a respeito da criação de ciclofaixa. Queria que você trouxesse para a gente a percepção da população dessas iniciativas, porque ainda não tem um resultado tão forte, mas que você pode trazer para a gente em que pé está. A gente tem, esse é outro ponto falho, né? A gente tem pouca pesquisa, a gente ainda não tem um dado muito claro de aumento de uso, porque isso também não é feito de uma forma oficial pelo poder público. A pesquisa Origem e Destino, que é feita só de 10 em 10 anos, ela aponta de uma forma muito incompleta esse aumento, mas isso já vem se percebendo. E o que se refere à reação da população, isso é um aspecto cultural muito importante, muito interessante, que é bem específico e mais peculiar ainda no Brasil,
que é você procurar entender a reação da população através da imprensa, que é o nosso costumeiro erro, né? A imprensa, em geral, acaba representando uma pequena parcela da população que simplesmente tem mais voz. Então, se você pega, por exemplo, hoje, nas ruas de São Paulo, com seus quase 400 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias, e faz uma medição, novamente eu volto ao ponto do espaço público, se você faz uma medição do espaço que foi dedicado à exclusiva circulação de bicicletas, esse espaço hoje ele ocupa menos de 1% do espaço público viário da cidade. E ainda assim se vê tanto barulho e tanta crítica e tanto questionamento a respeito de uma política pública que é corretíssima, que chegou muito atrasada, na verdade, e que está muito apenas no início ainda. Muito bem, eu vou trazer de novo o debate aqui, pedir para manter a imagem ali no monitor, trazer de novo o debate aqui para a Clarice e para o Paulo poderem acompanhar. O que vocês têm a dizer sobre essa consideração do Fábio, do Carlos, perdão, sobre essa questão das ciclovias? Eu achei muito boa a questão dos acidentes. Eu acho que é uma coisa muito séria e tratada com uma naturalidade, né? As pessoas aceitam que morram 50 mil pessoas por ano. Segundo o Carlos, homicídios. E 200 mil fiquem feridas. Eu fiz um levantamento com os alunos que de 2004 a 2013 morreram 500 mil pessoas e 2 milhões ficaram feridas. E as pessoas acham isso uma coisa natural e que querem, né, que com pensamentos positivos se acabem com os acidentes. Não, para acabar com os acidentes é uma coisa cara. Né? A Organização Mundial de Saúde declarou a década de 2010 a 2020 a década da segurança de trânsito para diminuir o número de acidentes e pouco se vê aqui no Brasil. Alguma coisa, São Paulo reduziu a velocidade em algumas das marginais e com isso diminuiu o número de atropelamentos, mas provavelmente o número de acidentes deve ter continuado. Né? Então isso eu acho uma questão muito séria, né? Que a gente trata com uma natureza, morreu de acidente de trânsito, fulano morreu de acidente de trânsito. Isso não pode acontecer, morrer 500 mil de pessoas em 10 anos, isso é um absurdo, eu não consigo entender e aceitar isso, né? E as autoridades não fazem nada, né? E 2 milhões se feriram, né? Enfim, é uma coisa que a questão que ele colocou, que eu acho que merece um destaque aqui nesse nosso debate, embora estejamos falando de tarifas, né? E vou resgatar aqui também a questão no Rio de Janeiro, São Paulo, nas regiões metropolitanas. No Rio de Janeiro é um descontrole, porque tem na área municipal da cidade do Rio, nós temos a prefeitura tomando conta do sistema, tentando fazer com que ele fique eficiente. Mas tem toda uma série de outros municípios que, de alguma forma, escapolem desse controle, fazem o serviço intermunicipal e aí o sistema fica ineficiente, né? Então, eu acho que a questão metropolitana também tem que ser tratada, né? Com alguma forma alguma seriedade. Clarice, você e o Carlos trouxeram à tona aí a possibilidade de ampliar o debate sobre o assunto. Em que ambiente você tem debatido mais esse assunto do ponto de vista de massificar para a sociedade de que é um debate importante? O que você acha que tem sido feito que possa ser destacado? Infelizmente, eu acho que a gente passa a maior parte do tempo pregando para padre mesmo e não tanto, na verdade, para a população de um modo geral. Quando o Carlos traz esses dados sobre os homicídios, que a gente aceita esses homicídios na sociedade, quando o Saldiva da USP traz os dados sobre poluição local e o impacto da poluição na população local, né? Então, há 10 anos, o Saldiva dizia que em São Paulo, diariamente, 10 pessoas morriam por dia em decorrência de problemas por poluição local. Então, quer dizer, a gente aceita isso também, né? Então, quando a gente trata isso tudo como questões aceitáveis que fazem parte da civilização, a gente, de fato, não está dando para a população acesso aos dados verdadeiros, a gente não está enfatizando o problema que o modelo centrado no carro causa para a sociedade. A gente ameniza, a gente chama de acidente quando é homicídio, a gente esconde um pouco os dados, certo? A gente não coloca isso na mesa para discutir. Em determinado momento, a nossa sociedade escolheu discutir o mal que o cigarro causava à sociedade.
No momento que essa discussão foi de fato para a mesa, ela foi com tanto furor, com tanto afinco, que não teve jeito. Né? A gente não tinha mais publicidade, aos poucos não podia, as empresas de cigarro não podiam nem mais patrocinar festival de jazz, e aí foi diminuindo o espaço, e aí tem nas caixinhas os danos, até meus filhos vivem perguntando quando vem a propaganda, o que é aquilo ali? Eu não sei nem como explicar para eles por que algumas pessoas que a gente conhece ainda fumam quando já é tão visível o dano. Então, enquanto a gente não fizer com que esses impactos negativos do carro estejam de fato visíveis e sejam de fato discutidos pela sociedade, todos nós, de um modo geral, vamos ter dificuldade de convencer, inclusive, nossos pares, nossos amigos, né? As pessoas acham que a gente é meio radical, meio maluco, não tem carro, nossa, tem filho na cidade, não tem carro, como que consegue? Não consegue, lutando para a melhora de outros sistemas, né? Mas porque tem uma consciência grande do dano que esse modelo causa. Então, a gente precisa dar mais visibilidade para esses danos, né? A gente precisa dar mais visibilidade para esses números, a gente precisa fazer com que esses números que o Carlos traz, eles estejam muito tangíveis, eles estejam na boca das pessoas, e que as pessoas de fato falam, puxa, de fato, a escolha por um carro não é uma escolha boa para todos, não é só a escolha individual minha, como é que eu vou levar os meus filhos para a escola, é a escolha, como é que isso está impactando a sociedade como um todo, quem usa e quem não usa carro. Então, acho que o diálogo ele tem que estar informado, ele tem que estar embasado, e é possível que esteja, porque os dados estão aí. Agora, é interesse de muitos que os dados não sejam devidamente tratados, né? Vocês utilizam o transporte público nas suas rotinas? Na rotina é difícil, porque o sistema de transporte público não atende aos meus desejos de viagem. Né? Clarice, utiliza? Eu não tenho carro. Desde quando? Eu nunca tive carro no Nunca Brasil. teve carro? Eu tive carro por 2 anos quando eu morava na Namíbia, quando eu tive meu segundo filho. Mas fora isso, eu nunca tive carro no Brasil. Eu tenho 2 filhos, moro na Zona Sul carioca, trabalho no centro, mas faço os meus deslocamentos a pé, de metrô, de ônibus, de táxi, eventualmente. E de bicicleta bastante, principalmente meu marido é quem faz os deslocamentos da casa mais com bicicletas crianças. E você, Carlos, como é que é o seu uso aí dos transportes na cidade de São Paulo? Em que momento você conseguiu utilizar não só como um mal necessário, mas como uma opção de transporte? Eu utilizo bastante transporte público, eu tenho a sorte de morar no chamado Centro Expandido de São Paulo, que tem uma oferta enorme de transporte público, e curiosamente é também a região da cidade onde mais se faz uso do automóvel. E na periferia, que é onde você realmente precisa ainda mais de um sistema eficiente, regular e confortável, a gente sabe que esse sistema também é bastante deficiente. São Paulo está devendo há décadas um sistema de transporte de massa sobre trilhos, sempre atrasado, sempre ficando para depois. Tem uma sobrecarga sobre os ônibus não têm espaço no viário e aí a receita... A conta não fecha e assim, o espaço físico não é suficiente, né? Em que momento você acha, que eu estava conversando aqui com o Paulo César e com a Clarice no outro bloco, sobre a escolha pela via automotiva em detrimento da via ferroviária, como é que você acompanha essa evolução na cidade de São Paulo? É claro que existe política de rodízio de placa, a questão do uso do transporte em determinadas áreas. Como é que você avalia aí essa dinâmica do transporte ferroviário e a perspectiva de futuro na cidade? Você citou o rodízio. O rodízio ele é falho em São Paulo porque ele foi criado para reduzir o trânsito e não para reduzir a poluição do ar. O que acontece é que a gente tem uma limitação das 7 às 10 da manhã e das 17 às 20. O que acontece na prática é que as pessoas saem um pouquinho mais tarde ou um pouquinho mais cedo e tem um segundo carro para driblar o rodízio. Se a gente tivesse uma política séria de redução do uso do automóvel, o rodízio seria o dia inteiro, seria por 2 dias, seriam 2 placas, enfim, várias formas de você fazer isso. A gente sabe também que transporte de massa numa megalópole como São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras que a gente pode debater aqui, depende de trilhos, sim, e tem como complemento ônibus, bicicleta e também, claro, transporte individual motorizado, e sempre levando em consideração que para o uso de todos estes existe a pessoa, né? A gente fica falando dos modais e esquece das pessoas. Então, políticas de conforto e segurança para o pedestre, que hoje tem 1,80 m de calçada e nenhum respeito na travessia, também são fundamentais. O que acontece em São Paulo com relação a trilhos é, como eu falei, um atraso de décadas. Se você pega qualquer planejamento do metrô e da CPTM, que é a companhia metropolitana de trens aqui de São Paulo, você vê que todos os planejamentos para o ano 2000, para o ano 2010, para o ano 2020, para o ano 2050 estão todos atrasados e a gente tem déficit de
dezenas de estações, dezenas de quilômetros de linhas que nem sequer começaram a ser construídos. A perspectiva nesse ano que passou de ajuste fiscal e no ano que se avizinha, né, 2016-17, é positiva para o debate da Rede Nossa São Paulo na cidade ou prevê um desafio ainda maior? Só para a gente já caminhar para encerrar a sua participação e já agradecer, Carlos. Ele prevê um desafio maior, claro, mas no sentido de cooperação. O que a gente quer não é criticar partido A ou partido B, é uma infelicidade a gente ter essa falta de diálogo entre esferas do poder municipal, estadual e federal. E o que acontece, no final das contas, é o que a gente já assiste há muito tempo, é a população prejudicada pela falta de diálogo entre esferas de governo e pela falta de um planejamento sério no sentido de ter uma cidade eficiente e confortável para todos. Tá certo. Carlos Aranha, coordenador do Grupo de Trabalho de Mobilidade Urbana da Rede Nossa São Paulo. Muito obrigado pela participação no programa. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Clarice, já caminhando aí para suas considerações finais, para onde você acredita que esse debate sobre mobilidade urbana irá de forma mais eficaz nos próximos meses? Já te agradecendo aí a participação. Olha, eu concordo com o ponto que o Carlos coloca sobre coordenação. Sem coordenação, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. A gente ainda tem muitos projetos no Brasil que estão acontecendo em decorrência dos recursos que já foram comprometidos, dos programas do PAC, né? A gente não sabe exatamente quando que vai sair um novo PAC, ou enfim, o que a gente espera disso, mas, acima de tudo, a coordenação entre esferas e a coordenação intersetorial, ela é fundamental para garantir que o que esteja acontecendo esteja alinhado. Então, a gente precisa de coordenação entre habitação e transporte, os programas de habitação social precisam estar coordenados com as políticas, precisam estar coordenadas com as políticas de transporte, a gente precisa de criatividade, a gente precisa de abertura, a gente precisa pensar em alternativas que sejam de baixo custo, né? Então, as faixas de ônibus de São Paulo é uma intervenção de baixo custo e que muda, sim, a vida das pessoas, né? Então, economiza, assim, tempo da vida das pessoas. A gente precisa racionalizar, o Paulo já falou aqui bastante disso, a necessidade de racionalizar o sistema de ônibus. Então, tem uma série de medidas que podem ser tomadas sem que a gente precisa fazer investimentos gigantescos. E tem uma série de grandes investimentos que ainda estão acontecendo, mas que precisam ser refinadas. A gente precisa, acima de tudo, de governança, né? Então, uma vontade política de trabalhar junto e governança, a gente precisa sair dessa discussão partidária, de que lado que você está, porque no final das contas a gente está falando da vida das pessoas, a gente está falando da cidade. Talvez esse seja o maior desafio no momento, né? Exatamente, mas enquanto a gente não sair disso, a gente não vai conseguir resolver, não é nem o problema da mobilidade, é problema nenhum e as cidades estão aí colapsando. A gente não falou nem de educação, nem de saúde, mas tudo bem. Obrigado, Clarice, pela sua participação. Obrigada até a próxima. a você. Paulo, suas considerações finais. Olha, eu até queria resgatar aqui, eu acho que a questão dos acidentes não é só os automóveis, né? Todo o sistema rodoviário, incluindo os ônibus, né? Os ônibus não são imunes, né? Eles têm lá a participação deles na questão de acidentes, mortes e feridos e tal. Acho que é a questão do sistema rodoviário como um todo, né? Então, a gente tem que investir em sistemas metroferroviários, né? Metrô, e tem que ter uma capacidade muito maior do que os sistemas de ônibus, mesmo os BRTs, né? Eles são limitados, vão até só um determinado ponto, né? Já nascem com uma obsolescência, né? Pois é, e eu acredito que a gente tenha que pensar nas grandes capitais, onde existem regiões metropolitanas, né? Que o sistema tem que ser integrado, né? A questão do que se fala, a governança metropolitana, ou seja, não podem ter sistemas estaduais interferindo nas cidades com sistemas municipais. Isso tudo tem que ser pensado, são pessoas que estão viajando. O cara não quer saber se ele ultrapassou uma fronteira, ele está em outro município, aí o sistema muda. Você tem que ser uma coisa pensada como um todo. Eu acho que essa é a questão. Paulo, obrigado aí pela participação, até a próxima. Deixando para vocês aí uma dica de consulta, nossasaopaulo.org.br, está aí na tela, um movimento na cidade de São Paulo pelo debate de uma série de circunstâncias relacionadas ao dia a dia, entre elas o debate sobre mobilidade urbana, nossasaopaulo.org.br, acesse e consulte. A você de casa, o meu muito obrigado pela participação no debate de hoje, pela audiência. O Sala Debate fica por aqui. Obrigado, Clarice. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada a você. Um beijo, até logo. Tchau, tchau.